Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra, já que estamos em pés, né? Vamos aproveitar a oportunidade para fazê-la. Salmo de número 46. Depois eu vou contar um segredo meu sobre os salmos, tá? Depois. Mas o Salmo 46, nós vamos meditar nele nesta oportunidade. Acharam? Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, podem assentar? Eu bem sei que o tema da campanha é Por que clamas a mim? E eu tive que lutar muito comigo e penso que com o Espírito para falar aos irmãos esta noite. Porque pensava eu no meu coração de falar sobre Abacuque, mas daí eu lembrei que o irmão João, né, é muito apaixonado pelo Abacuque. E daí eu falei, eu vou criar problema de falar sobre o Abacuque, porque tem duas mensagens no capítulo 3 em especial, várias, mas duas que me chamam muita atenção, e eu estava proposto no meu coração de, numa oportunidade, falar sobre ele. Mas daí, essa pergunta de Deus incomodou-me nesta semana. Por que clamas a mim? Foi Deus que fez essa pergunta para Moisés ou para o povo de Israel. Foi o próprio Deus que fez essa pergunta e eu fiquei preocupado com essa pergunta. Eu falei, Deus às vezes parece que é um tanto humorista, ou não sei o que acontece diante da situação que o povo estava e ele faz esta pergunta: por que clamas a mim? É bem verdade que existem várias respostas para essa pergunta. Talvez Deus fez esta pergunta querendo dizer o seguinte: eu estou no controle de tudo. Fique tranquilo. Por que vocês estão tão preocupados assim? Está tudo certo, está tudo caminhando conforme o escrito, conforme o meu querer. Talvez esta fosse ou seria uma resposta mais agradável ou mais convincente. E eu creio nessa resposta, porque está tudo no controle do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Tudo o que acontecera até o momento dessa pergunta, o que Deus fizera pelo povo ou contra a nação ou contra os egípcios, com as 10 pragas e tantos sinais que foram realizados durante o período em que libera e não libera o povo para sair do Egito. E às vezes nós imaginamos que Deus estava corrigindo ou tentando compensar o sofrimento feito ao seu povo, né, castigando os egípcios. Não. Deus fez tudo o que fez contra os egípcios para mostrar à nação, ao povo de Israel, que ele é o Todo-Poderoso.
que ele pode fazer qualquer e todas as coisas. Era só isso que Deus queria mostrar ao povo. E, nesse momento, o povo estava em uma situação de desconforto. Tinham se esquecido das 10 pragas, tinham se esquecido principalmente da última, que foi a morte dos primogênitos e o livramento de seus primogênitos, né? Em que os primogênitos do Egito morrem, ou dos egípcios, e o do povo de Deus permanecem vivos. Nenhuma noite aconteceu isso. Eles já tinham se esquecido disso. Eu penso que se esqueceram, né? E eles começaram a clamar, e no seu clamor começaram a questionar ao Senhor. Por que tirou nós de lá para morrer aqui? Por que não deixou que a gente morresse lá no Egito mesmo? Lá, de repente, não era tão confortável, não era tão chique, mas lá nós teríamos um sepulcro para nós sermos enterrados. Mas viemos para o deserto. E daí eu falei, Senhor, eu preciso resposta para essa pergunta. E achei em 3 versículos aqui do Salmo 46. A primeira resposta é no versículo 1. Olha como o salmista responde essa pergunta. Deus é. Deus é. Pronto. Deus é. Está a primeira parte da resposta. Deus é o quê? E aí eu começo a questionar a mim e aos irmãos esta noite o que Deus é para você. O que Ele é para você? Para o salmista, ele continua dizendo, o nosso refúgio e fortaleza. Em que momento? No momento de angústia. E daí eu volto à nação de Israel no momento do questionamento de Deus ao que o povo estava clamando. Eles estavam em um momento de grande angústia. Por que grande angústia? Chegaram diante do mar e não tinha como continuar a sua jornada. Não tinha como ir para a esquerda e nem para a direita, porque era difícil o acesso por causa das montanhas e das pedras e etc. E voltar para trás, pior ainda, porque vinha um exército poderoso atrás deles. Então era um momento de quê? Um momento de grande angústia. E nos momentos de grande angústia, nós chegamos ao ponto em que chegara aquele povo naquele dia. Senhor, por que fizeste isto comigo? E isso daqui eu estou falando aqui, mas aconteceu comigo agora, esses dias. Eu sentei num cantinho lá em casa e falei, Senhor, eu quero saber o que eu vim fazer nesse lugar. Eu creio que o Senhor faz milagre em qualquer lugar. Eu creio que o Senhor poderia ter resolvido a minha situação em que eu estava, em que eu tenho para resolver no Brasil, lá no Brasil, sem eu precisar de vir aqui, porque eu não gosto de estar aqui, eu não quero estar aqui, Senhor. E daí o Senhor falou uns negócios comigo, eu fiquei quieto, né? Porque quando Ele fala, não adianta você querer ir contra Ele. E no meu questionamento com Deus, eu falei, Senhor, eu pensei que eu tinha uma obra extraordinária para realizar aqui. Eu deixei lá na minha congregação, ou na igreja que congregava, lá no campo, uma classe de irmãs que tinha eu um grande relacionamento de quase 2 anos como professor, 80 irmãs que gostavam de me ouvir, e eu gostava de falar com elas todos os domingos, e eu estava feliz. Mas o Senhor me trouxe para cá. Eu cheguei aqui numa igreja que tem excelentes professores. Eu tenho até vergonha de dizer que sou professor de escola dominical. Tem excelentes ensinadores e pregadores e mestres. E eu falei, o que eu vim fazer aqui? Mas deixa esse questionamento entre eu e Deus. Então, o que eu quero frisar com isso é o seguinte, nos momentos de angústia, nós chegamos a esse ponto. E se eu fosse ouvi-los nesta noite aqui, todos iriam dizer que teve um momento, ou alguns
momentos na vida que foi de tanta angústia que falou, eu acho que eu não sou nem crente mais. O negócio está tão difícil, tão complicado, tão angustiante, tão difícil, que eu não consigo nem falar mais com o Senhor. Mas daí o salmista fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele está vendo o que nós estamos passando. Ele está conosco no momento de angústia. E não há ninguém que entenda mais de angústia do que ele. O que vocês acham? E daí eu volto a perguntar o que é Deus para você. Nós acostumamos imaginar Deus na figura do nosso pastor ou na figura do nosso ministério. Esse é um ponto. Nós imaginamos Deus na figura destes homens aqui. Porque quando nós estamos lá, longe deles, nós falamos, eu vou fazer esse negócio aqui, porque meu pastor não vai ficar sabendo mesmo. Então eu vou fazer esse negócio aqui. E daí eu fico me questionando, e Deus está onde nesse momento? Por isso eu faço essa pergunta, o que Deus é para você? O que Ele significa para você? Aonde Ele está para você? Tem uma outra mensagem que faz muitos anos que eu não falo sobre ela, ou alguns anos, que é exatamente essa pergunta. Mas falando sobre Jesus, né? O que Jesus é para você? Porque é o próprio Jesus que faz essa pergunta, né? Ele pergunta, o que os homens dizem que eu sou aí? Aí alguém responde, um é Elias, outro é a reencarnação de Moisés, e etc. E de repente ele fala, e vocês, igreja? Para vocês, quem eu sou? Mas deixa para outro dia, né? Vamos ficar aqui. Quem Deus é para você? No momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de você olhar para todos os lados e não ver socorro algum. E aí Deus olha para você e pergunta a você, por que você está clamando a mim? Eu estou aqui. Olha os 3 jovens na fornalha. Eles podiam questionar, Senhor, mas por que o Senhor deixou nós entrar nessa fornalha? Ou o próprio Daniel, por que me deixaste entrar nesta cova? Não, eu não deixei você entrar, eu entrei junto. Eu estou junto aqui, fique tranquilo. Mas este é o primeiro ponto. O que Deus é, ou Deus é o Todo-Poderoso. E para ilustrar um pouco mais, eu gosto de me lembrar, e nas minhas orações eu costumo fazê-la assim, porque eu vejo que os grandes homens que tiveram sucesso nas Escrituras oraram assim. Então eles começam lá do passado e eles começam sempre dizendo assim, Deus de quem? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles começam a oração assim. Ou seja, Deus que fez promessa a Abraão, que abençoaria todas as famílias seriam abençoadas por causa dele, e ele seria, ou dele surgiria uma grande nação, e isto aconteceu, né? Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então, lembra do passado. Senhor, o Senhor fez promessa. O Senhor fez promessa. Então, eu gosto de começar assim. Então, Deus é o que para você? Principalmente aqui, né? Onde nós estamos. Eu me recordo de um testemunho de um irmão que veio passear ou veio trazer, ele veio pregar numa igreja aqui nos Estados Unidos, inclusive, e foi para o hotel, e lá no hotel ele estava, e a camareira chegou para arrumar o hotel, o quarto. E aí ela bateu, ele falou, não, pode entrar, pode arrumar, eu estou tranquilo aqui, fica à vontade. E ela foi arrumando, e de repente descobriu que era brasileira e tal, começaram a conversar. E a conversa chegou a um ponto que ela falou assim, escuta aqui, moça, é o seguinte, eu sou brasileira, você é brasileiro, você está aqui, eu estou aqui, o que é que você acha de nós ficarmos juntos? E tal, e ninguém vai ficar sabendo, e fez uma proposta para ele. Aí ele falou, filha, a sua proposta é interessante a sua proposta. De fato, ninguém vai ficar sabendo.
Só tem um detalhe: Deus vai ficar sabendo. O Deus que eu prego, sirvo e aceitei como meu Salvador, Ele vai ficar sabendo, porque Ele está aqui. E aproveitou a oportunidade e ganhou-a para o Senhor naquela oportunidade. Porque Ele tinha convicção de que a presença do Senhor estava em todos os lugares. Né? Então, isso é suficiente. Irmão, mas você está falando de um pecado muito grave. Sim. E hoje eu fui repreendido hoje. Vejam só como é Deus e como é o Espírito Santo. Eu tenho que consertar um negócio lá em casa, um armário. E nós trabalhando hoje e jogado lá em cima de umas tábuas, acho que 4 ou 5 pregos miudinhos. Eu peguei aqueles 5 pregos, coloquei ali no meu cinto, né? E falei, eu vou levar esses 4 pregos que ele vai dar certinho para mim. E fiquei uns 15 minutos com aquele prego, indo para lá e para cá. De repente eu falei, não, esse negócio aqui está errado, isso não é meu. Esses 4 pregos aqui não é meu. Se eu levar esse negócio aqui, eu estou sendo infiel. Eu estou sendo infiel, está errado esse negócio aqui. Ainda mais hoje que eu vou pregar sobre um Deus que é todo-poderoso e está em todos os lugares. Fui lá e devolvi. Até guardei o prego num lugar que ele ia para o lixo, de qualquer forma, mas eu guardei, eram pregos novos. E era do tamanho que eu precisava. Falei, qualquer coisa eu atravesso ali a rua e vou ali na Rondipa e compro o prego e faço o serviço que eu tenho que fazer. Pronto, mas não vou levar, porque isso pode prejudicar a mensagem que eu tenho para pregar essa noite. Então, é Deus que está em todos os lugares. E depois eu vou para o versículo de número 5, que diz, Deus está. Só para concluir aqui, Deus está aonde? Irmão Vanderlei, Deus está no céu. Exato, está no céu. Eu acredito assim. Só que Deus é tão grande que a sua grandeza enche os céus e a terra. E quando o salmista, no Salmo 139, que foi lido 2 versos dele hoje, ele começa dizendo o Salmo, o Senhor está em todos os lugares. E ele começa citando alguns lugares possíveis que ele poderia ir, e ele diz em todos eles, a sua presença ali está, Senhor. Inclusive ele falou, se eu descer nas profundezas do abismo, a tua presença ali está. Se eu subir nas alturas, eis que ali tu estás também. E se eu ir para as extremidades da terra, eis que até ali a tua mão me susterá. E aí, se ficasse só até aí, já estava bom. Mas eu gosto muito do Salmo 139, não sei por que estou falando ele agora, mas é porque Deus está, e aonde Ele está? E aí ele começa dizendo, o Senhor é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão magnífico, que o Senhor me viu quando eu fui colocado no ventre da minha mãe. Quando eu era apenas uma molécula, não havia ossos, não havia nada, e quando a cada dia essa molécula, este ser que sou eu, foi sendo gerado no ventre de minha mãe, o Senhor já escrevia no seu livro este acontecimento. Olha o que Deus era para o salmista. E aí eu volto a dizer, onde ele estava, né? Aonde estava Deus? O Senhor já estava me vendo lá. Eu estava sendo formado, eu estava sendo gerado, cada movimento, cada ação, cada dia, cada semana, o Senhor ia escrevendo este acontecimento na minha vida, porque o Senhor estava me vendo, o Senhor estava lá. E aí eu volto à pergunta da nossa campanha, por que clamas a mim? Porque eu sou. Deus não precisa falar mais, porque para o povo aqui, Deus já tinha se revelado assim. Senhor, o que eu vou falar para eles que o Senhor é? Olha, Moisés, você chega lá e fala assim, eu sou me enviou. Ou seja, Deus diz eu sou. E basta. Não precisa mais. É o suficiente. Porque Ele é tudo o que nós podemos imaginar e um pouco mais além. E Ele está em todos os lugares. E o salmista ainda, voltando ao Salmo 139, o salmista diz assim, Senhor, a sua onipresença está em todos os lugares.
Eu acho interessante isso aqui. A Septuaginta colocou no título, na epígrafe do texto do Salmo 139, a onipotência e a onipresença de Deus. E quando ele fala da onipresença, ele cita o que já citei. A onipresença dele está em todos os lugares. A onipresença do Senhor está no trabalho, no prostíbulo, no centro de macumba. Está em todos os lugares a onipresença de Deus. E a onipresença de Deus, ela faz com que chova para o salvo e para o não salvo. A onipresença de Deus faz com que a mesa do ímpio e do salvo tenha pão, a onipresença do Senhor. E muitos se satisfazem com a onipresença do Senhor. Porque na onipresença do Senhor eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser fazer, que eu vou continuar sendo alcançado pela benevolência da onipresença do Senhor. Agora tem um detalhe, não vai para o céu. A onipresença do Senhor não leva para o céu. O que leva para o céu é a presença do Senhor. Olha o que Davi diz no 59, se eu não me engano. Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria do quê? Da tua salvação. Ou seja, o salmista aqui, Davi, já reconhecia, dizendo o seguinte: Senhor, a tua onipresença é extraordinária e a tua onipresença fez com que eu conquistasse tudo o que conquistei no meu reino, porém eu preciso da tua presença. E se nós fôssemos estudar um pouquinho a história de Israel, nós íamos encontrar Deus conversando com Moisés e dizendo: Moisés, é o seguinte, eu não vou mais andar com esse povo. Esse povo é de dura servir. Esse povo tem um coração duro. Esse povo eu dou pão, eu dou água, eu dou tudo o que eles precisam e eles ainda criticam, murmuram e questionam e pecam, e eu fico ausente meia hora, eles já levantam um bezerro de ouro e começam a adorar. Eu não vou mais com esse povo, eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar um dos meus anjos ir com vocês. Aí Moisés fala: Senhor, tem um detalhe. Foi o Senhor que falou comigo lá no monte, na sarça. Foi o Senhor que questionou-me lá na margem do mar. E então é o seguinte, Senhor, se o Senhor não for, daqui não sairemos. Nós só vamos continuar se a tua presença for conosco. Meio afoito um pouco Moisés, e eu o admiro por isso, mas ele já entendia que a presença do anjo talvez não teria misericórdia, talvez o anjo não teria misericórdia, mas o Senhor, diz o profeta, a sua misericórdia não tem fim, e é por causa dela que não somos destruídos. Vocês viram aqui? Aonde Deus está na sua vida. Ou aonde você quer que Deus esteja na sua vida. Vou mudar, eu nunca fiz desse jeito, resolvi mudar aqui. Aonde você quer que Deus esteja na sua vida. Irmão Vanderlei, eu quero Deus só no momento do versículo 1, no momento de angústia. Eu quero Ele só no momento de angústia, porque depois está tranquilo, está tudo certo. Então pense aí, aonde você quer Deus na sua vida a partir de hoje, de agora. E pense também na presença dEle, porque na presença dEle você não pode pecar, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode enganar. Só tem um detalhe extraordinário: você pode ir para o céu. Ainda esta noite, se Ele se manifestar para nos buscar, você pode ir, porque o que vai levar é a presença. A onipresença não. A onipresença Ele está em todos os lugares, pois a sua onipresença enche os céus e enche a terra. E nada se esconde dos olhos dEle. Então, não precisa dizer mais nada quanto a isso. Vamos concluir? Ele faz o quê? Versículo de número 9 para terminarmos. Você vê que o Salmo tem outros textos, outras particularidades extraordinárias, mas eu só quero responder a pergunta de Deus: o que ou por que clamas a mim? Primeiro, porque eu sou, e o que Ele é para você. Depois, onde Ele está?
está em todos os lugares, inclusive aqui esta noite, nos ouvindo, nos atendendo, nos vendo, nos consolando, querendo ouvir a nossa voz, ansioso para ouvir a nossa voz. Ou, de repente, nós vamos ser igual os discípulos, que quando o Senhor fala assim, vento, acalma-te, mar, fique tranquilo aí. E eles fazem o quê? Quem é esse? Quem é esse aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O que ele faz? Versículo 9. Ele faz. Para o salmista aqui, ele falou, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Talvez se nós parássemos aqui e fôssemos dar um estudo sobre, por exemplo, aí, final de grande tribulação, nós usaríamos isso aqui, né? De repente daria para usar, eu acredito que dá para usar esse versículo para isso, mas eu quero ficar só nessa parte, ele faz. Qual o limite de Deus? Eu gostaria de saber. Eu gostaria que você pensasse nisso, qual o limite de Deus? Porque aqui o salmista estava falando dele, inclusive está em letra maiúscula, ele faz. O que Deus não pode fazer? Um dia eu fiz essa pergunta, alguns anos atrás, eu fiz 49 agora, eu fiz 41 agora, dia 9, olha só, querendo ficar velho logo, né? Se eu estivesse no Brasil pagando INSS, eu ia dizer que eu queria se aposentar logo, né? Mas agora eu não estou nem pagando INSS, né? Inclusive tem que começar a pensar nisso. Mas desde alguns anos, acho que eu tinha uns 17 anos estudando as Escrituras, e eu fiz essa pergunta, qual o que Deus não pode fazer? Me veio essa pergunta. Eu acredito que eu estava ali com uns 17 para 18 anos, e eu coordenava um grupo de jovens em uma congregação, e eu fiquei me questionando sobre isso, o que Deus não pode fazer. Eu tinha retornado de um distanciamento, eu fiquei 90 dias dizendo eu que estava desviado, né? Falei assim, eu não preciso de Deus. Um moleque de 17 anos dizendo que não precisava de Deus, né? E aí Deus, nesses 90 dias, fez um agir extraordinário, outro dia eu conto para vocês. E quando eu voltei, assumindo um grupo de jovens, eu me questionei sobre isso. O que Deus não pode fazer. E eu descobri algo que Deus não pode fazer. E eu me surpreendi quando descobri isso, e no mesmo instante eu me preocupei um tanto com isso. Porque Deus, ele não consegue perdoar alguém que não se arrepende. É a única coisa que eu descobri que Deus não pode fazer. Ele faz, mas não pode fazer. Por causa de uma coisa extraordinária que ele criou em nós, chamada livre-arbítrio. Ou seja, eu só sou perdoado por ele se eu quiser ser perdoado. Ele não me obriga a eu me arrepender. Ele pode me dar sinais, palavras, para que eu me convença do meu erro e me arrependa. Mas o ato de se arrepender tem que partir de mim. E se eu não me arrepender, então ele não pode me perdoar. Pense nisso também. Então, o que ele faz? Ou qual é o limite de Deus? Eu gosto dessa questão de o homem ter que decidir, porque na minha infância, ali, 15, até os 20 anos, eu acredito, foi quando 19 anos, quando eu comecei a fazer o primeiro curso teológico, eu me lembro que eu pregava, assim, andava um pouco mais do que hoje, e gritava um pouco mais do que hoje. Depois eu descobri que não é de muito gritar que se ouve, mas eu pregava uma mensagem assim, o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Eu pregava esse negócio aqui. E pregava e aí fazia aquele negócio. E aí um dia eu fui ler a parábola do filho pródigo. E eu fui lendo detalhadamente a
a mensagem, a parábola do filho pródigo, e eu cheguei no momento em que o filho pródigo estava lá na miséria, lamentando a situação em que se encontrava, tinha perdido tudo, porque deixou a casa do pai, e aí ele fala uma coisa extraordinária, e eu falei, não vou pregar esse negócio mais, por causa do filho pródigo. O filho pródigo fala um negócio assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A decisão não partiu de Deus. Deus estava lá. Vinde a mim todos vós, que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a decisão de vir não é de Deus. É minha e a sua. Eu vou esperar Deus me pegar. Não, não vai pegar de jeito nenhum. Você não é um robô, você não foi uma máquina criada por Deus. Você foi um ser criado, obra-prima das mãos de Deus, com inteligência, com capacidade e com livre-arbítrio, eu volto a repetir. E para ser salvo, você tem que decidir a ser salvo. Essa é uma outra mensagem. Vamos ficar aqui. Ele faz. Qual é o limite de Deus para você? A primeira situação, a primeira dificuldade, Senhor, por que não matou nós lá no Egito? Precisava trazer nós para cá. Aí o Senhor fala o que nós já lemos aqui na leitura oficial. Motivo esse também pelo qual eu não falei sobre a leitura do tema. O único que poderia pregar sobre a leitura do tema hoje era o que a leu. Infelizmente, né? Então, isso aí é um negócio aí. Quem é homilética e esses trem aí vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? Então eu não podia pregar sobre isso. Então eu já falei, eu já estou com o salmo aqui, deixa eu ficar aqui mesmo, né? Então o que Deus faz? Pense nisso. Até onde a sua fé? Olha a epígrafe que a Septuaginta colocou aqui no texto. A fé perfeita em Deus. Eu nem sabia que existia a fé, irmão Vanderlei, no Antigo Testamento. Eu nem sabia que existia esse negócio. Eu achei que era de Jesus para cá, porque Jesus operou muitos milagres e daí a fé do povo começou a... Mas os milagres operados ali por Jesus, ou nos acontecimentos históricos do Novo Testamento, não dá para se comparar com o que aconteceu com a nação de Israel desde o seu surgimento, desde as promessas feitas a Abraão. Então, fé é uma coisa extraordinária. Mas aqui é onde vai o limite da sua fé. Até onde a sua fé acredita em Deus. É difícil isso aqui, irmãos, porque tem hora que a gente chega no momento do versículo 1, de tão grande angústia que a gente fica questionando, a minha fé desapareceu. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aí a irmãzinha vem e canta aqui, eu sei que quando eu chamo, o Senhor vem. Olha só que coisa extraordinária, que coisa linda. Eu sei que quando eu falo, o Senhor vem. Eu sei que quando eu pronuncio, eu murmuro, eu mexo com os meus lábios como Ana, o Senhor está escutando. Ali no momento de angústia, de quase desespero, de quase vontade de desistir, e no sussurro, talvez nem voz, nem som não sai, mas um gemido. E aí o irmão vem aqui e me lê que o Senhor me conhece de longe, e de longe entende os meus pensamentos. E se ele continuasse, ele ia continuar dizendo assim, e antes que uma palavra saia ou surja na minha língua, eis que o Senhor já as conhece. Isso é Deus. Isso ele faz. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. Dá vontade demais, né? Mas vamos parar. Tem um detalhe para encerrar. As coisas acontecem tudo no tempo de quem? Dele. Ele estava trabalhando lá com a nação ou não estava? Estava com a presença, tinha uma nuvem ali,
separando o povo, e depois que Deus falou que o que ia fazer, que nós já lemos aqui esta noite, ele falou assim, e eu vou colocar o seguinte ainda, só para vocês entenderem melhor, eu vou deixar que para os egípcios seja noite, seja escuridão, agora para vocês será dia. Vocês vão caminhar tranquilamente, levando velho, crianças, animais e etc. E eles vindo com carruagem, com cavalos, irão tropeçar pelo caminho, porque para eles serão escuridão, até que vocês atravessem. Depois que vocês atravessarem, então eles entrarão também. E depois que eles entrarem, vocês vão ficar assistindo eles morrerem. Porque estes egípcios aí, diz o texto, vocês nunca mais os verão. Pronto. Deus estava trabalhando ou não estava? Deus estava agindo ou não estava? E estava agindo em que momento? No momento de angústia e sofrimento, e desespero, e calamidade. Mas ele estava agindo. E tem coisa que a gente só vai entender depois. Tá? Depois que passa, depois lá na frente, Deus fala, você viu? Você dá uma olhadinha assim. Primeiro o mar era difícil de atravessar. Do outro lado olharam, começaram até a cantar, né? Esqueceram da dificuldade que tinham visto. Então, Deus é. Deus está. E Deus faz. É por causa disso que nós clamamos. Porque Ele é o que pode nos ouvir. O único que pode nos ajudar. Ele faz e cumpre o desejo do nosso coração segundo a sua vontade. E Ele está conosco, pois é promessa dEle. Que Deus abençoe os meus irmãos. Eu peço que quando orarem, orem por mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Antes de entregar o microfone, eu preciso esclarecer aos meus irmãos algo que eu já falei para alguns irmãos, principalmente alguns obreiros. Eu faço faculdade no 8º período de Direito. É online por causa da pandemia, razão essa que eu consegui vir para cá. Então, todos os dias, de segunda a sexta, inclusive hoje, eu tenho aula das 7 às 10 da noite, ao vivo. Assim como os irmãos estão nos assistindo nesse momento, eu estou tendo aula agora ao vivo, eu só não estou lá presente. Eu justifiquei que eu não poderia estar, mas eu tenho aula todos os dias. Inclusive hoje, primeira aula, direito de família, sucessão, esse negócio de herança e etc. E na segunda aula, processo penal, que já começou também às 8h20 e vai terminar às 10 horas. Então, por isso a razão de eu não estar aqui durante a semana. Estou falando isso, eu já falei com o pastor, já falei com nossos irmãos aqui, porque às vezes eu não quero que o meu irmão peque murmurando de mim. Isso é fato, irmãos. A gente murmura e acaba pecando. Então, para que os meus irmãos não pequem por minha causa, eu estou falando isso para os meus irmãos. Só orem por mim, eu preciso da oração. Começou o período aí de trabalhos avaliativos, de provas e etc. Inclusive, amanhã eu devo terminar um trabalho dificílimo, mas Deus vai nos abençoar. Então, orem por mim, e esta é a razão de eu não estar aqui durante a semana. Tá bem? Que Deus abençoe. Eu volto aos nossos... Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Palavra maravilhosa que nós ouvimos nesta noite. Queria convidar os irmãos que estão aí orando durante esse período dessas quintas-feiras. Estamos buscando a presença do Senhor, os pedidos de oração. Pode vir aqui à frente, nós estaremos orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Temos aqui também alguns pedidos de oração. Roseli Aparecida do Santo está pedindo oração pela sua filha, para Deus abrir as portas de trabalho. Pastor Emerson também pede oração pela vida da Josiane, pela vida da Maria e Andréia do Vale. E também pede oração de agradecimento pelo que Deus tem feito na vida dele. Pastor Emerson sempre está conosco em oração.
vamos estar orando para que Deus possa estar realizando milagres. Nós cremos, aqui dentro dessa caixa, nós temos vários pedidos de oração. E eu creio que o nosso Deus, como nós já ouvimos, Ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas e responde todas as coisas. E segundo a vontade dEle, Ele realiza na nossa vida. Quantos acreditam? Amém? Então vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta noite pela palavra, a mensagem que nós ouvimos, palavra que veio, Senhor, de encontro, ó Deus, ao nosso coração, nos ensinando, nos admoestando, nos conduzindo, Senhor, a entendermos a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de estar na Sua presença. Senhor, aqui está, Senhor, esses pedidos de oração que é chegado em minhas mãos. O Senhor possa entrar com providências, abençoando, abrindo as portas de trabalho, dando vitória, curando as enfermidades, operando milagres, estendendo as Tuas mãos, tocando em cada vida. Senhor, também os Teus servos que saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, Senhor, diante da Sua face. Tu sabes, Senhor, também aqueles que têm depositado nessa caixa, Senhor, pela fé, estão depositando pedidos de oração. Deus, o Senhor é aquele que atende às nossas necessidades e que conhece as nossas necessidades. Continue abençoando, continue derramando a Tua bênção, a Tua graça e ajudando o Seu povo. Deus, a nossa fé, ainda que muitas vezes seja frágil, seja fraca, Senhor, mas está depositada totalmente em Ti. Nós esperamos em Ti. O Teu povo espera em Ti. Aqueles que colocaram, Senhor, os pedidos de oração, aqueles que estão aqui à frente, aqueles que pediram e aqueles que estão aqui, acreditam que o Senhor pode operar um milagre, pode solucionar os problemas. Abençoe a cada servo Teu presente nesta noite e derrama sobre nós o Teu Espírito. Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode regressar para o seu lugar. Um minutinho nós estaremos encerrando, só para que nós possamos dar os nossos avisos. Domingo, nós teremos a nossa escola dominical normal. Às 9 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical. Às 11 horas, o nosso culto. E após o culto, irmãos, nós teremos o batismo, né? Estaremos realizando um batismo. Nós temos 5 candidatos que vão estar passando pelas águas do batismo. E os irmãos fiquem preparados, porque o batismo possivelmente está totalmente voltado para ser lá em Píbari, na casa do pastor Télcio. Viu? Nós temos lá uma piscina, é onde nós estaremos lá descendo os irmãos às águas do batismo. Quantos dizem amém? Isso depois do culto, a gente vai estar indo para lá. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Quantos ficaram felizes com a palavra que ouviu nessa noite? Amém? Fica de pé, nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja e todos possam dizer amém. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.